Olá, como você está? Espero que esteja bem e a gente se encontra mais uma vez para conversar sobre Porto Velho a partir das notícias do Jornal Alto Madeira, no nosso 5º episódio do Porto de Histórias, que tem como tema Carnaval, Cultura e Festas, a diversão e a alegria na cidade de Porto Velho. Afinal, Mara, como que essa galera aqui em Porto Velho se divertia na primeira metade do século XX? Olá, Elis. Olá, pessoal. Como já foi mencionado, falaremos hoje sobre um pouco aí dessa diversão, né, promovida pelo Carnaval no início do século passado. Acredito que seja um programa bem interessante e convidamos você a assisti-lo até o final, né, de preferência. Se inscreva aí no canal, já de antemão, para dar uma força aí para o trabalho que a gente está desenvolvendo. E é feito para você, né? Que pode não conhecer um pouco, ou pode conhecer somente um pouquinho da cidade, e a gente está tentando ampliar esse conhecimento, trazendo aí algumas pistas para a gente pensar a cidade, como temos falado em todos os nossos episódios. O Carnaval é sempre motivado, né, sobretudo pelas lojas, né? O jornal também é um grande incentivador. Nós vamos observar isso ao longo aí das notícias que traremos desse evento, que é um evento tipicamente popular. E aí é muito interessante o que você falou, Mara, porque o carnaval, por ser uma festa popular e principalmente por ser uma festa da alegria, né? Por que falar sobre o carnaval agora? Então a gente inclusive pede que você assista outros vídeos. O último episódio foi Porto de Histórias número 4, a gente falou justamente sobre as lojas, né? O comércio na cidade. Então, se você não assistiu, assiste esse vídeo para entender um pouco alguns nomes de algumas lojas, algumas figuras que vão aparecer em relação ao carnaval. Mas para explicar para você, por que a gente quer falar também sobre o carnaval? Afinal, qual é a relevância do carnaval? Falar de carnaval é falar de cultura, é falar de sociabilidade, é falar de, como eu já disse, alegria. E principalmente no momento onde hoje, né, tá tudo um pouco confuso, vamos encontrar alegria na nossa vida e olhar para o passado e falar, olha, apesar dos pesares, mesmo o mundo estando em guerra, o porto-velhense estava pensando na festa. Todo mês de fevereiro, geralmente no Jornal Alto Madeira, o carnaval ele aparecia bem no mês de fevereiro mesmo, que era o mês do carnaval, e ao longo do ano poucas notícias, mas também eram recorrentes para o planejamento do carnaval. Mas antes de falar efetivamente sobre o carnaval em Porto Velho, a primeira coisa que a gente quer explicar para você, claro que muito resumidamente, né, a gente não é uma aula, mas por que o carnaval é em fevereiro? Nós somos um país essencialmente católico. Então, principalmente da Idade Média para cá, a Igreja Católica ela se apropriou de algumas festas, de elementos culturais de outros povos, de outras religiões, e integrou esses costumes ao calendário cristão. Então, por que o carnaval é em fevereiro? Simples. É um momento de alegria, que antecede a quaresma, né? 46 dias antes da Semana Santa. Então, a gente tem a terça-feira gorda, um dia antes da quarta-feira de cinzas, onde aí realmente a gente inicia, eu falo a gente, né, os católicos especialmente, iniciam todo o momento de preparação para a Páscoa, para a Paixão de Cristo. Então, antes de você abdicar dos desejos da carne e entrar no momento mesmo de reflexão, você festeja na terça-feira gorda e é a terça-feira do carnaval. Então, por que o carnaval é em fevereiro? Tá explicado e agora a gente conversa. E como é que era essa terça-feira gorda? Como é que era o carnaval na cidade de Porto Velho, Mara? Bom, a primeira coisa que me chamou a atenção quando a gente mapeia as edições do jornal lá em 17, é que tem uma notícia de 25/11 desse ano, aonde o jornal mencionava
que, apesar da crise, né, proveniente da Primeira Guerra Mundial, né, e apesar o município não ter verbas suficientes para promover esse carnaval, eles estavam, de certa forma, já tinha um grupo que estava tomando ações no sentido de que o carnaval de 18 viesse efetivamente a existir, né? Então, os preparativos para o ano seguinte, eles começaram a destacar. Nessa mesma edição que está aparecendo aí na tela para vocês, do dia 25/11/1917, ele já fala do Clube 15, né, que abriu um livro de ouro e o jornal dizia, olha, apesar do clube contar com a participação, né, com o auxílio dos comerciantes, mas seria interessante que as famílias porto-velhenses colaborassem com esse livro para que o carnaval efetivamente existisse, né? As famílias, eles conclamam a família, o poder público, de forma geral, essa contribuição. E aí nós vamos observando que já antecedendo ao carnaval, lá em 18, eles vão chamando a atenção do porto-velhense para todos os preparativos que estavam sendo realizados. Aí, por exemplo, a Casa Fênix, né, ela preparava alguns carros alegóricos para se fazer o famoso carnaval lá de 18. A confecção desses carros, o jornal enaltece lá, que tinha uma espécie, eles não dizem carnavalesco, né? O carnavalesco aqui é por minha conta. Mas eles colocam lá que tinha 2 pessoas que eram responsáveis por esses carros alegóricos. Um era José Borges e o outro Mendo Luna. Então, e de certa forma, esses carros entrariam em ação nos dias de carnaval para que a sociedade pudesse efetivamente participar. Aí, fora isso, eles vão chamando a atenção. Olha, tem toda uma programação, né? O Salão do Teatro Fênix estava desenvolvendo lá o baile, iria desenvolver o baile de Momo. O salão, ele tinha sido totalmente ornamentado, pintado. Eles vão convidando a sociedade e motivando essa sociedade a participar do evento, né? Fora isso, a gente encontra, por exemplo, 19, tem a formação, o legal é você ver os grupos também de carnavalescos isolados, né? Esses que se formam e se agregam por afinidades e saem nas ruas, às vezes participam da animação em determinados clubes, promovem bailes à fantasia, como é o caso, por exemplo, em 19, na notícia que vocês estão vendo aí, tem lá o grupo chamado Grupo Boêmio, denominado Turunas. Esse grupo era um grupo, obviamente, formado de boêmios, né, e se organizaram, como eu falei, por afinidades, e eles realizaram, o jornal chama atenção para o brilhantismo da festa que eles organizaram e, sobretudo, no baile à fantasia, né? Outras notícias que nós vamos começar observando também, ainda em 20, começa a se apresentar no jornal o Clube Internacional, né, que é um clube bastante conhecido para quem estuda Porto Velho, né, e era um clube, vamos dizer assim, o que nós podemos denominar da elite, né? Esse clube, ele promovia os bailes aonde a sociedade porto-velhense, a nata da sociedade, se reunia. Os capegas. Aí ele chama a atenção, olha, o clube vai ter uma orquestra, o carnaval não era feito de qualquer forma, então tinha uma orquestra que já estava afinada,
com as marchinhas de carnaval, né, para que as pessoas pudessem desfrutar de um excelente baile, da diversão propriamente dita. Só que não entrava qualquer um. Aí eles dizem, olha, os convites já foram expedidos, né, você, na hora que chegar para o baile, você tem que apresentar o convite na recepção do clube. Aqueles que estivessem mascarados seriam recepcionados, tinham lá 2 pessoas que iriam recepcioná-los para saber se eram aquelas pessoas mesmo que estavam chegando, né? Então tinha todo uma organização, né? Penetras são proibidos. Exatamente, são proibidos. E tinha, agora, ao mesmo tempo que o jornal, por exemplo, em 20, ele mostra esses bailes mais requintados, vamos dizer, que eram os que eram promovidos para essa nata da sociedade lá no Internacional, também fala dos bailes populares. Por exemplo, tem um grupo chamado Me Deixa Xodó, que promoviam, né, que se apresentaram no Teatro Fênix. Então, a população ela tinha também uma outra forma, né, de diversão. Os 2 lados da cidade, eles transitavam nessa coisa do carnaval muito bem. O Café Central, ele também, o jornal apresenta, olha, na programação de 20, o Café Central, na terça-feira gorda, vai estar dando um baile. Então, as pessoas tinham opções aonde eles queriam ir. E, para além disso, tinha os cordões que eles colocavam aí, por exemplo, tem o Malho de Ouro, que teria um desfile, teria um outro cordão, que era chamado Retalho de Miséria, e do bairro da Favela tinha um outro que se denominava Que Te Parece. O jornal até prometia que seria um desfile bastante animado e divertido pelo tipo de fantasia que o grupo iria apresentar. E ainda tinha mais a Liga contra o Álcool. Opa, esse daí é interessante. Uhum. Interessante. E na mesma nota, eles não ficavam só apresentando o carnaval em Porto Velho, eles apresentavam também o carnaval em Santo Antônio. O que Santo Antônio estava organizando, né? E aí eles falam que em Santo Antônio teria carnaval, sim, ou seja, a população de Santo Antônio não precisava descer para Porto Velho, né? Eles poderiam se divertir por lá mesmo. Então eles tinham um carnaval de rua, cujo principal cordão, ou principal bloco, se a gente quiser puxar um pouquinho para os nossos dias, né, seria o Mal Me Queres. E aí ele chama a atenção para isso aí, fora também alguns eventos mais pontuais que aconteceriam em algumas casas lá em Santo Antônio. E aí, nossa, interessante. Assim, acho que o primeiro ponto, só fazendo um comentário mesmo. Hoje, quando a gente fala de espacialidade, né, de território, tudo é Porto Velho, Santo Antônio, né, de bicicleta a pessoa vai até a igrejinha de Santo Antônio, mas eram 2 vilas diferenciadas. Então, assim, a gente vê o quanto que vai mudando, as décadas vão passando, a nossa dimensão do tamanho da cidade, ela também modifica-se. Então, assim, é muito interessante a gente realmente pensar Santo Antônio e Porto Velho separado e hoje, nossa, não tem nem como, por exemplo, você pensar hoje Santo Antônio ser uma vila, mas aquela região tão pequenininha, um dia já foi. Então, assim, 2 pontos eu quero destacar, Mara, do que você falou, porque eu acho muito, muito interessante. O primeiro é o planejamento do carnaval. Enfim, o carnaval é em fevereiro, mas realmente o Jornal Tomadeira ele vai ser criado ali finalzinho de março, início de abril de 1917. Então, já depois do carnaval de 17. Uhum. Mas ao longo do ano de 17, como você muito bem mencionou, a gente já tem a preparação para o carnaval de 1918. Então, sim, o carnaval é em fevereiro, mas a preparação ela é anterior e o jornal ele vai tentando dar conta de fazer essas narrativas. E a gente tem a figura dos clubes, que é muito forte. Eu pesquisei sobre o futebol, que é também um elemento da cultura.
um dos que eu mais gosto, né? Não é à toa que por isso que eu quis pesquisar. E a presença dos clubes é algo muito forte em Porto Velho. Às vezes eu paro e penso, falei, gente, quantas pessoas tinham em Porto Velho? Porque tinham, acho que talvez mais clubes do que as pessoas conseguiam pagar para ser sócios, né? Então, assim, a presença do Clube 15, a gente conhece muito o Clube Internacional, mas havia muitos outros, né? Aqui o Clube 15, tem a notícia de agosto, você mencionou a notícia de novembro, mas em agosto a gente já tinha uma. E era ele basicamente dizendo, gente, seguinte, vamos fazer carnaval, mas vocês vão ter que pagar a mensalidade, tá? Sabe, a gente tem que pagar a contribuição da joia. Uhum. A gente vai falar mais sobre isso, acho que quando a gente for falar sobre o futebol, mas para você pertencer a um clube, você tem que pagar a mensalidade e pagar uma joia, que é um pagamento de entrada para você pertencer a algum clube. E ele vai dizendo, para que tenha carnaval, vocês têm que pagar. E aí, nessa cidade, tudo se mistura. O superintendente é dono do jornal, que faz parte do clube, e é uma mistura doida. E os clubes eles vão ter uma participação muito forte nesse carnaval, a partir da figura dos bailes. Mas o carnaval em Porto Velho tem essa coisa do baile, mas também o carnaval de rua mesmo. A gente fala muito sobre a figura do Clube Internacional, a própria associação beneficente, a Casa Fênix. Mas a gente tem também, aqui tem uma notícia de 1919, que vai retratar um pouco esse processo, onde ele diz o seguinte, na verdade ainda é 1918, peço desculpa. Ele vai dizer, olha, estiveram além da expectativa as festas aqui realizadas pelo Carnaval. Pode-se mesmo afirmar que tem sido um sucesso diante das dificuldades que a crise ocasiona. Que crise? Primeira Guerra Mundial. Tem em 17 até o jornal noticia. Como que a gente vai fazer carnaval se o mundo está em guerra? Aí eles falam, como é que a gente vai fazer? A gente dá um jeito. E deram um jeito e fizeram. Uhum. Aí ele fala, desde sábado, notava-se grande movimento à noite nas ruas, principalmente na Rua da Palha, sede dos divertimentos. A iluminação elétrica dessa rua, olha só que coisa maravilhosa, 1918. A iluminação elétrica dessa rua e da Avenida 7 de Setembro muito contribuiu para o realce verificado. Façamos uma pálida descrição do que foi o carnaval entre nós. Aí ele vai falando do carnaval nas instituições recreativas e o carnaval de rua. Esse carnaval realmente... dessa festa que não tem espaço, não tem lugar, todo mundo mostra a sua alegria na rua, nos bailes em casa, mas é um carnaval que realmente mexia muito com os sentimentos do porto-velhense. E pelo que o jornal nos oferece, em muitas notícias, né, assim, sem se preocupar com um ano aqui, eles vão mencionando a questão de que, por exemplo, os lojistas eles decoravam as fachadas de suas lojas justamente para causar esse ânimo, né? Dizer, olha, o carnaval chegou, então aí era feita toda uma decoração especial que era para o porto-velhense já se sentir envolvido, bem antes do carnaval chegar. E com o carnaval, a decoração ela se ampliava. Isso é bem interessante, coisa que a gente não vê hoje, né? É verdade. Mal vê no Natal, mas não vamos levantar polêmicas. Mas tem uma notícia que você falou, em 17 ainda, que você falou sobre os preparativos da Casa Fênix e realmente essa coisa do carro alegórico. A gente pensa, nossa, por que choras Carnaval do Rio? Porque a gente precisa de Sambódromo, a gente tem a 7 de setembro. E aí, tem uma notícia, gente, eu li essa notícia várias vezes, tá aparecendo aí, logicamente, pra vocês, é uma notícia muito ampla, são 4 colunas, pega praticamente, assim, 2 colunas e meia do jornal, uma notícia de domingo, 10 de fevereiro de 1918, que vai falar Carnaval, Carnaval. O Momo aí está radiante como sempre, fazendo proezas incomensuráveis, tá? Minha nossa. E aí ele vai dizendo, e dentre esses preparativos ele vai mencionando o préstito, que aí eu tive que ir atrás, gente. Ninguém sabe tudo. Eu fui atrás da palavra, né, Mara? Porque eu falei, gente, o que é préstito? Pelo amor de Deus. O préstito da Casa Fênix. O préstito, no rápido resumo, é uma forma de procissão. Então,
uma caminhada, pessoas que se unem em algum lugar para comemorar algo. Então, é o que hoje a gente chama de um carnaval de rua, de um desfile, né? O desfile alegórico. A Casa Fênix fez isso em 1918. E aí, com vários carros, ele vai mencionando, foram 15 carros. Ele vai dizer quem foi em cada carro. Eu vou mencionar alguns. Aqui no primeiro carro, uma soberba vitória que conduzirá é o Rei Carnaval e o seu nobre secretário. O segundo carro, artista puxada por uma formosa fênix montada por interessante... Peraí que eu tenho que ler aqui. Pelas interessantes meninas Habib Mahmoud e suas damas de honra Cleide Braga e Iracema Carvão. Terceiro, carro representando a paz, a liberdade e o trabalho, conduzindo as mimosas meninas Olivia e Odete Pontes e o menino José Pontes. Quarto carro, representando a Argentina e a Espanha, nações neutras na atual guerra. Maravilhoso. Europeia, com as inteligentes meninas Rossana Silva e Zelita Malta. Aqui, gente, se deixar, eu vou falar todos os carros aqui. Mas aí tem carro representando o Brasil, carro representando Portugal, a França, a Bélgica. Gente, a guerra veio pra cá, pra Porto Velho. Ai, gente, a Sérvia, Montenegro, os Estados Unidos, a Itália, a Inglaterra. E aí veio o 13º representando as vítimas da guerra. E haja carro. E haja carro, né, gente? Carro alegórico. Né? O 14º, pra você ver o futuro. O custo disso, né? Exatamente. O custo e a organização, realmente. Olha, vamos celebrar o carnaval, mas vamos fazer isso sem esquecer que o mundo está em guerra. Então, qual é o tema do carnaval? A própria guerra. Porto Velho maravilhosa. E assim, mapeando esses jornais, eu comecei a me perguntar. Eu disse, gente, não tinha ocorrência policial nessa cidade durante o período carnavalesco, né? Porque hoje o que mais se tem são brigas, né? Acidentes. Aí eu disse, e nesse início de século? Aí eu comecei a procurar. Como a gente não tem um jornal que era organizado, né? Com, vamos dizer assim, uma parte só com essas notas policiais, está tudo junto e misturado ali. Aí eu encontrei uma notícia, na realidade eu encontrei várias, mas assim, o que eu selecionei foi essa, mas eu posso também falar um pouquinho sobre as outras, que não vai aparecer, mas essa vai aparecer para você, né? Está aparecendo aí. Primeiro, eles criaram um edital, e aonde havia uma proibição de uso de máscaras ou qualquer pintura de rosto, né, que, de certa forma, alterasse as características do sujeito. E aí você poderia usar máscara ou pintura até às 18 horas. Passou disso, cidadão que não estivesse na rua ou de máscara ou com pintura, ele seria levado à delegacia. Aí você tem vários incidentes que vão ocorrendo. Tem um dos jornais, uma edição que diz que um boliviano com uma brasileira se encontraram no carnaval e começaram a tomar todas, se embriagaram, acabaram indo a um local, no caso um hotel, e dormiram sem que o dono do hotel percebesse que eles estavam lá. No outro dia, quando abriu a porta, o casal estava ali dentro. Aí chamaram a polícia, os dois foram... A mulher se escondeu em uma mala. Então tem assim, umas notícias muito bizarras, assim, mas assim, acabou que os dois foram presos, né? Foram acabar com a ressaca na delegacia de polícia. Assim também como a gente encontra uma notícia de um garoto que se assustou com uma pessoa que estava no desfile de carnaval e estava mascarada. A criança acabou se soltando da mãe e sendo atropelada por um dos carros de um desses desfiles. Então, assim, são notícias e essa notícia, se não me falha a memória, ela é do ano de 18, e diz que o carnaval nos outros dias,
ele até não contou com a participação da população na rua, justamente em decorrência desse incidente. Foi algo que abalou a sociedade porto-velhense nesse período. Então é legal a gente saber, para ver assim que o carnaval não era só paz e amor, né? Existia também as bebedeiras, os acidentes, né? De certa forma, esse regramento, né, que a polícia vai dando no sentido de dizer, não, olha, a pessoa mascarada não pode andar a partir das 18, terminantemente proibido, porque senão a gente não sabe quem é quem, né, mais, né? E aí, Assim Mara, como dá até pra gente... Não quis até antecipar antes, mas até dá pra entender por que o pessoal de Porto Velho falava, aí, galera de Santo Antônio, fica aí mesmo! Faz aí, faz as festanças de você, precisa vir pra cá, não! Porque, assim, se tinha também essa ideia, né? Por que a própria Estrada de Ferro foi construída no que hoje a gente chama de Porto Velho e não no ponto inicial que deveria ser Santo Antônio? Então, assim, a gente tem realmente, sim, a questão da violência que existe, mas talvez o próprio silenciamento dessas notícias e a falta também de notícias sobre esse carnaval mais popular, de rua mesmo, porque aqui a gente tem notícias no jornal que estão muito vinculadas aos clubes. As festas de rua, mas realizadas pela Fênix, pelos clubes né, de futebol, pelas associações beneficentes, porque eram os grupos mais distintos na sociedade que tinham contato muito próximo com os operadores, com os editores do próprio jornal. Então, assim, vamos divulgar o que convém e aquilo que a gente quer que seja falado. Então, aí, realmente, tudo o que aconteceu, a gente não sabe. Mas a gente sabe alguma coisa por meio desse jornal, né? Isso é muito interessante mesmo. E, claro, notícias tem de todos os tipos, né? E aí eu quero mencionar aqui uma notícia de 30, Mara. A gente sabe que algumas casas, alguns comércios vão estar muito vinculados ao carnaval. A Formosa Síria, né, do Elias Goraieb, a própria Casa Fênix. E aqui a gente vai ter, por exemplo, essa notícia do carnaval de 1930. A gente tem todo o preparativo, principalmente aí entra muito a figura do Clube Internacional, na época da folia, a Legião Noroestina do Noroeste Futebol Clube, o Conselho Unionista Feminino do União Esportiva, o Centro Recreativo Vespasiano Ramos, e a gente vai ter uma loja chamada DIB. E a notícia menciona: recebeu para o carnaval lança-perfume, serpentina, confetes, fazendas próprias para fantasia, alerta foliões que Sua Majestade, o carnaval, está na porta. Idem fazer uma visita ao popular DIB, na Avenida 7 de Setembro, junto do prédio onde funcionou a farmácia Rocha Leal nesta cidade. Então, a gente, como você falou logo no início do vídeo, o comércio ele realmente para se preparar para esse carnaval, para se organizar e vender os produtos que vão ser utilizados. Uma que eu vi, que era também de uma propaganda de uma loja, e eu ia separar e depois acabei não separando, né? Mas dizia assim, o jornal dizia que tinha colocado uma notícia que o mundo iria se acabar em 32. Aí, se não me falha a memória, o carnaval era de 29, se não me falha a memória. Aí a loja dizia assim, bom, se o mundo vai acabar em 32, vamos aproveitar para brincar o carnaval em 29. Aí colocava lá o lança-perfume, o confete, a serpentina, tudo que estava sendo ofertado na loja, para além das fantasias, entendeu? Então, já que vai acabar, vamos curtir agora, né? E estava tudo bem. Exatamente. Então, tinha umas sacadas até legais, né? Para chamar a atenção. E aí, Mara, assim, quando, por exemplo, a gente... Hoje a gente tem muito a figura das escolas de samba no Brasil e até em Porto Velho. Em menor escala, mas nós temos. Mas realmente uma coisa que eu consigo observar dessas primeiras 3 décadas, né? Década de 10, 20, 30, é realmente a presença dos clubes.
Tem uma notícia de 1940 que vai marcar isso muito. Aí o futebol realmente... Futebol. O carnaval ganha um papel muito mais forte, até notícia aqui de 4 de fevereiro de 1940, falando sobre o carnaval. São 3 colunas ocupadas, de 4, né, da primeira página, 3 colunas ocupadas para o carnaval, aí os 3 dias de folia. O jornal vai detalhar como foi essa festa, né, a festa no sábado, no domingo, na segunda-feira. E aí ele vai falando, a festa no Clube Internacional, famosíssimo, no União Esportiva, no Clube Ideal, a festa no Noroeste Esporte Clube já, né, na segunda-feira, o baile infantil, e ele até coloca aqui, a petizada, né, olha, amanhã, às 15 horas, assaltará os salões do Clube Internacional e vai ali fazer um fuzuê interessante. E aí a gente tem realmente o carnaval que é para todos. Tem a festa, tem as matinês, né, que a gente chama hoje para as crianças. E aí a festa que começa de sábado e vai até terça-feira, novamente no Clube Internacional, no Clube das Flores. Então a gente tem realmente essa presença muito forte da figura do clube. Mas novamente lembrando, para você pertencer ao clube, você tinha que ser sócio. Então era uma festa limitada nesse sentido. Mas tem esses vários outros blocos que a professora Mara mencionou que vão dar uma outra cor para o carnaval. E hoje, a maior parte das festas de carnaval realmente são as festas de rua, os blocos de rua, né, que são muito mais populares e que foram se desenvolvendo ao longo das décadas nessa cidade maravilhosa. Em 25, Elis, eu tenho uma notícia que eles colocam falando um pouco sobre os blocos, né, que se tinha. Aí fala aqui do bloco das lavadeiras, bloco dos lenhadores, tem um outro aqui, o programa do Clube dos Escovas. Aí ele tinha, esse Clube dos Escovas tinha um ditado que dizia assim, fazer tudo, mas fiado. Depois, sabe como é, pagar uma ova. Ou seja, no carnaval, tudo comia, né? Então, beber, fazia tudo fiado e pagar nunca. E também chamava atenção, o jornal traz nessa edição lá de 25, falando que no domingo de carnaval, o carnaval foi meio, atrasou por conta de uma chuva que caiu em Porto Velho, mas mesmo assim, às 20 horas, saiu um bloco, né, chamado Gemedeira, sobre calorosos aplausos de quem estava assistindo. E aí, depois que o bloco saiu, alguns outros desfilaram, aí vieram os lixeiros. Olha aí como é que eles vão, a gente vai entendendo, né, como que essa cidade ela vai também se moldando aí. O carnaval era de rua, mas também a rua ficava suja, tanto confete, serpentinas, né? Então, a municipalidade atuando, né? E a nota vai trazendo isso daí. Também coloca que a animação, né? A nota vai fechando aqui, vai dizendo, olha, o tempo é curto, a vida é curta e a morte é certa. Então, vamos todos ao frevo, né? Muito frevo. E aí, no caso, vamos aproveitar legitimamente o carnaval. Então, de certa forma, o jornal ele vai enaltecendo essa festividade, né? Ele vai convidando o leitor, o munícipe, a participar o tempo inteiro dessas festividades. E nessa mesma edição tem aqui Cordão dos Lenhadores, tem uma chamada. Este cordão carnavalesco, que sob a direção do senhor João Gomes dos Santos, sairá à rua durante as festas dedicadas ao Rei Momo, a sua majestade, o Rei Momo, e promete mais uma vez alcançar brilhante êxito e para isso tem ensaiado todos os dias em sua sede. Amanhã esse cordão fará o seu ensaio geral. Ah, muito bom. E aqui tem uma notícia, também em 40, que vai falar sobre uma escola de samba. Gente, esses nomes, eu acho que por si só, acho que você que está nos assistindo, nos ouvindo, enfim,
e tiver interesse, acho que dá para fazer uma pesquisa só com os nomes, né? Tem uma escola de samba chamada Vai Dar o Que Falar. Então, ela chamando, olha, para se preparar para o carnaval, e ele pede, né, que as pessoas vinculadas à escola se organizem para comemorar o carnaval. Escola de samba Vai Dar o Que Falar. E aí tem uma notícia, Mara, que eu quero compartilhar também. A gente começou falando, né, sobre o significado do carnaval dentro do calendário cristão. E aí a gente tem numa página, né, na página que eu falei, também 40, que fala de toda a folia. No cantinho, né, inferior direito da página tem uma coluna chamada Coluna Mariana Ave Maria. O Carnaval às Portas. Isso é legal. Você viu, né, também? Uhum. E aí eu quero compartilhar com vocês. Eu sei que vocês estão lendo, mas eu quero que a gente leia juntos, porque eu acho muito interessante. O Jornal do Madeira, acho que até por uma questão, assim, gente, a cidade é muito pequena. Então, assim, no canto inferior esquerdo da página tem lá avenida, cordões, batalhas, confetes, serpentinas, altos caminhões, automóveis, crítica, etc. E aí no canto direito a gente tem moços marianos, santifiquemos o carnaval. Os festejos mundanos estão no seu auge. A preocupação da maioria do povo, das elites e baixas camadas sociais é uma só: divertir-se, custe o que custar. E aí ele continua, porque realmente para ler tá um pouco, né, difícil. Isso é, fazer triunfar o espírito do mundo carnal, vaidoso, cheio de partidas. Enfim, não consigo ler, mas ele vai dizendo. E aí ela conclui, né, o texto vai dizendo: muitíssimas vezes acabam em tragédia. Então, esteja sempre à nossa frente, destemidos marianos. Este é o grande princípio, não pode ser de loucura desenfreada os dias que antecedem a quaresma. Então, até respondendo ali aquela questão, a gente tem vários grupos vinculados ao carnaval. O carnaval, ele tá dentro do calendário cristão, então a igreja ela também, olha, gente, calma, vamos celebrar, mas muita calma nessa hora. E isso tá tudo junto e misturado no jornal também. O jornal enaltece, vamos fazer festa, mas também, não, mas calma, não tanto, mas olha, vai ter festa. Seja no clube, seja na escola de samba, né, seja nas festas de rua, nos blocos populares. Em resumo, carnaval, mês de fevereiro, o jornal só queria falar de carnaval, a cidade pensava e borbulhava o carnaval, e é muito interessante a gente entender o carnaval, principalmente para pensar que Porto Velho é essa, como que as pessoas viviam, e eu espero que a gente tenha conseguido falar um pouco sobre isso. Alguma outra notícia, Mara, você quer destacar pra gente? Não, eu quero, assim, enfatizar que todo ano o jornal iniciava falando da crise. É uma cidade que estava sempre em crise. Aí falava da crise para arrecadar o dinheiro para fazer o carnaval em fevereiro. Já começava lá novembro, aí já começava a falar da crise. Olha, mas nós precisamos arrecadar. Gente, esse ano não vai ser possível. Aí, quando chegava lá janeiro, dizia assim, olha, parece que não vai ter carnaval, porque a cidade está muito desanimada, o jornal colocava uma notinha, aí ia plantando ali aquilo, né, para que as pessoas pudessem começar a se motivar. Não, nós não podemos deixar que o evento, um dos maiores eventos que Porto Velho tem, que é o carnaval, ficar abandonado. Então, a própria cidade, ela se movimenta nesse sentido. Ela não fica só aguardando a municipalidade agir para o carnaval ser realizado. Então, havia lá o livro de ouro, como a gente coloca lá, que já começa lá em 17. O livro de ouro rodava, circulava entre as famílias, pela municipalidade, pelo comércio, e todo mundo ia ajudando um pouquinho dali, um pouquinho daqui. Por isso que os carros alegóricos podiam sair, as fantasias poderiam ser adquiridas e assim sucessivamente. E aqui nós temos uma notícia que é de 40, só para ir enaltecendo essa questão da organização que você já tinha mencionado, Elis, trazendo o jornal traz a programação, né, dos 3 dias de folia.
essa nota está aparecendo para você, ela é do dia 4 de fevereiro de 1940. Aí, sábado, por exemplo, o carnaval era no Clube Internacional. Aí eles enaltecem as lindas fantasias que seriam apresentadas nesse sábado de carnaval no clube. No domingo, né, vem toda a programação na avenida, o que seria realizado, os cordões que sairiam, as batalhas de confete, serpentinas, os caminhões que iriam desfilar, os carros, chamados carros alegóricos, né, que iriam ser promovidos ali na 7 de setembro. E falava também dos outros locais aonde, para além do Clube Internacional, então, União Esportiva. Então, entre as festas anunciadas para os 3 dias de carnaval, destaca-se pela animada, entre seus promotores, o baile que o conhecido clube União Esportiva levará a efeito hoje ao Clube Internacional, gentilmente cedido para esse fim. Então, a União Esportiva não tinha sede, mas o Clube Internacional cedia para que outras agremiações, vamos dizer assim, pudessem realizar o seu carnaval. O Clube Ideal, aí vem aqui a programação, o que iria ser realizado. Aí, segunda-feira, né, o Noroeste Esporte Clube, que é o que você menciona, a importância desses clubes, não só no futebol, mas também na execução do carnaval. Baile infantil, então também ia ser realizado lá no Clube Internacional. Na terça-feira, o que ia ser desenvolvido em Porto Velho, em termos carnavalescos, o Clube das Flores. Aí ele coloca aqui, que tem a sua sede na rua Riachuelo, o carnaval que ia ser desenvolvido. Então, às 15 horas de hoje, o coração do Clube das Flores irá percorrer as principais ruas da cidade. Aliás, é o cordão, né? Aqui está meio apagado, mas é o cordão do Clube das Flores percorrerá as principais ruas da cidade. E, assim, toda a programação já era apresentada de antemão para o folião, né, para que ele já pudesse se programar e se sentir também pertencendo a esse evento que era o carnaval, seja de clube ou na rua. Isso é legal de se ver. Não é um evento que nasce do nada, né? Uhum. Ele tem um princípio organizativo aí. Eu acho que assim, até esse desespero de, olha, não vai ser possível, é uma forma de realmente não vamos sempre nos organizar para tornar possível todos esses eventos, fazer com que o carnaval ocorra. É lógico que o nosso objetivo nesse vídeo é falar só até a primeira metade do século XX, mas a gente inclusive convida vocês que tiverem interesse, se quiserem que a gente grave mais sobre esse tema, né, nós temos notícias, por exemplo, da década de 80, falando sobre o carnaval, as escolas de samba, reclamando a falta de informação por parte da prefeitura. Então, todo início de ano é meio que assim, né? Não vai dar certo. Todo ano isso acontecia. Todos os anos o jornal, pelo menos em quase todos, mencionava. Mas o carnaval, todos os anos, estava ali no jornal e né, foi e continua sendo uma das marcas muito interessantes da festa e dessa euforia, desse êxtase do povo porto-velhense. E o legal de perceber é que, ao contrário do que acontece hoje, né, lá de 17 até 43, estava sempre em crise, mas o carnaval acontecia, né? Hoje a gente já observa que a gente continua na crise e nem sempre o carnaval acontece. Né? Depende, o carnaval talvez o das escolas de samba, mas que não, todo das ano escolas, acontece. Estou falando das escolas. Porque os blocos estão, rua, né? O de rua, firme e forte, faça sol, faça chuva, os blocos estão na rua, a banda do Vai Quem clubes Quer, ainda tem, Pirarucu do Madeira,
né? Todos esses clubes estão... O Galo da Meia-Noite, né? Tem vários. Agora não peçam para citar todos, porque aí eu com certeza vou cometer o equívoco de esquecer metade, porque são muitos, 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 muitos. Então, assim, o que a gente já tem agora de interessante é porque na primeira metade do século XX, as principais notícias sobre o carnaval estão vinculadas aos clubes. Hoje já é um pouco o contrário. As principais notas e efeitos do carnaval a gente vê no carnaval de rua, né? Inclusive o carnaval fora de época, que esse ano não está acontecendo por causa da epidemia, né, da pandemia do Covid, mas que a gente vive no Brasil hoje o ano inteiro carnaval. O ano inteiro tem um carnaval fora de época. Então, assim, pra gente ver realmente que nós somos um país que transpira carnaval, que claramente em fevereiro realmente tenta parar tudo. A gente até brinca dizendo que no Brasil o ano começa em março, né? Porque depois do carnaval. Depois do carnaval. Mas... Elisa, assim, só enaltecendo uma coisa, como que eles faziam, né? Eles estavam tão envolvidos nessa coisa do carnaval, e a propaganda também, ela, de certa forma, ela vai se motivando para isso. Como a gente gravou sobre as propagandas, os anúncios, né, que se apresentavam no jornal, mas eu acho que esse aqui vale a pena a gente trazer para hoje, uma vez que é sobre o carnaval. Eles aproveitavam a chamada da guerra, né? Essa aqui é uma notícia, é uma propaganda de 41. E aí diz assim, o título é Forte Invasão. Aí, devido ao grande estoque de lança-perfumes, confetes, tambores, tamborins, serpentinas, fazendas que são umas verdadeiras maravilhas, era uma propaganda da Formosa Síria, lá do Elias Doraeb. Aí ele dizia que com pouco dinheiro compra-se de tudo que consta naquele colossal estoque. O jornal chamava atenção. Aí a gente vê assim a questão, eles linkando a guerra, mas não deixando... O mundo pode estar em crise, mas a gente se acaba aqui no carnaval, né? Vamos para as serpentinas, para os confetes, e sobretudo para o lança-perfume, ficar de boa nesse carnaval. Ai, meu Deus. Bom, gente, então a gente quer agradecer mais uma vez para você que nos acompanhou. Todo vídeo agora vai ser assim, a gente não conclui o tema, a gente termina o vídeo, mas se deixar a gente vai longe aqui falando sobre essas notas, sobre toda essa vivência, todo esse carnaval maravilhoso. A nossa ideia realmente é mostrar para você que o nosso porto ele é cheio de histórias, e Porto Velho tem muita informação, tem muita vida. Tem muita coisa para ser contada, tem muito aspecto cultural, político, social, econômico para a gente mapear. Muita animação, apesar da crise, né? Exatamente. Todo ano tem muita animação. Então, assim, muito além dos grandes monumentos, nós temos grandes vidas. E a vida mesmo das pessoas no cotidiano. E nosso objetivo com vocês é falar desse cotidiano. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a você, a professora Mara, que topou esse projeto, e que a gente possa continuar falando sobre o carnaval, falando sobre vários outros aspectos da nossa vida, do nosso cotidiano, porque o nosso porto, como a gente até coloca nas chamadas, né? O nosso porto vive, ele é cheio de histórias, e a gente te convida para continuar dialogando junto conosco. Eu quero mais uma vez agradecer, né, a oportunidade de estar falando sobre a cidade. Todo mundo sabe do meu entusiasmo por Porto Velho, né, na questão, sobretudo, de pesquisa. Eu acho que esse é o mote que precisa mesmo ser ainda bastante enaltecido por vários viés, seja pela economia, seja pela propaganda, seja os recortes que os jornais traz através da figura feminina, não importa por onde a gente caminha, mas eu acho assim que retrata também um pouco do que nós somos hoje, né? Quando a gente olha para o passado, a gente vê onde que nós conseguimos efetivamente chegarmos. Então, mapear essa cidade, ver aí os seus relevos, vamos dizer assim, é muito interessante. E, assim, desejo que as pessoas efetivamente gostem Eu não diria nenhuma discussão, isso aqui é um diálogo mesmo, só para, como a gente sempre vem dizendo, são pistas, né?
E o propósito aqui não é analisar isso de forma fundo científico, trazendo autores para a gente mapear. Não, é soltar essas pistas e fazer com que as pessoas também, de certa forma, alguém se interesse para nos ajudar a pesquisar sobre a cidade. Se a gente conseguir isso, eu acho que a gente atingiu o nosso grande objetivo. Então, agradecer, desejar que as pessoas assistam o vídeo, que curtam, que se inscrevam na página mais uma vez, né? E é isso. Até a próxima. É isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima e vamos estudar, vamos refletir e vamos conversar sobre esse porto maravilhoso, nosso Rio Madeira e nossa cidade de Porto Velho. Tchau, tchau.